Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos de volta ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito aí no canal, tá? Já considera aí deixar o seu like aí. Se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você também compreender que esse conteúdo trouxe algum benefício para você, que foi relevante, que agregou conhecimento para você, considera também se inscrever no canal, tá? E deixar o seu like aí. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre Tesouro Direto, o investimento mais seguro do país. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre Tesouro Direto e hoje eu quero mostrar a vocês também como investir no Tesouro Direto e explicar as modalidades do Tesouro Direto. Na verdade, eu vou tentar explicar para vocês as 3 principais modalidades do Tesouro Direto. Bem, no Tesouro Direto, a gente tem o nome do investimento, né, que é o Tesouro Direto, é você emprestar o dinheiro para o Tesouro, emprestar o seu dinheiro para o Tesouro Nacional. Em troca disso, você vai receber juros por emprestar esse valor. E você tem o Tesouro Selic, você tem também o Tesouro Pré-fixado e você tem também o Tesouro IPCA+. E também tem o Tesouro Renda Mais, que é o mais voltado para a aposentadoria, mas eu não quero falar sobre esse. Eu quero falar sobre esses 3 principais, que é o Tesouro Selic, o Pré-fixado e o IPCA+. Bem, se tratando primeiro do Tesouro Selic, o que seria o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é praticamente igual a um CDB, de liquidez diária. Você vai emprestar o seu dinheiro ao Tesouro Nacional em troca de juros. E esses juros que hoje eles estão pagando, no caso do Tesouro Selic, é 13,65. É o que está pagando hoje o Tesouro Selic, baseado na taxa Selic over, né? Porque a taxa Selic meta é aquela que você sempre vê falar sobre, a taxa Selic está 13,75. Essa é a taxa Selic meta. Mas nós somos remunerados pela taxa Selic over, que é 13,65. 0,10 abaixo, uma diferença bem pequena. Quando você empresta, ou você compra, né, vamos dizer assim melhor, um título do Tesouro Direto, no caso do Tesouro Selic, você vai investir aquele valor e aquele valor que você investe lá, ele tem liquidez diária, ou seja, você investe aquele valor, mas se no dia seguinte você resolver resgatar aquele valor, você pode fazer isso. E se você pedir o resgate até as 13 horas do dia, você ainda recebe aquele valor no mesmo dia de volta na sua conta. Se você pedir esse resgate depois das 13 horas, você vai receber esse valor no dia seguinte. E esse Tesouro Selic é muito bom para quem quer fazer a sua reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, deixar o dinheiro rendendo em um lugar que, se você precisar para alguma coisa, né, você possa tirar ele com mais facilidade. Isso é o Tesouro Selic. Ele é bom porque também ele não tem marcação a mercado, praticamente não tem. Então você tem a certeza que aquele valor que você deposita lá, sempre ele vai estar rendendo, sempre você vai ter um valor a mais, independente do dia que você for resgatar, diferentemente dos outros que a gente vai falar depois. Então esse seria o Tesouro Selic. Esse investimento que eu comentei com vocês, esse seria o Tesouro Selic. Você vai investir, vai ter a segurança do Tesouro Nacional. No caso do CDB, a gente tem uma segurança do FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e o Tesouro Nacional é ele que vai garantir aquele valor que você investiu lá. Se acontecer alguma coisa, é o Tesouro Nacional que vai lhe ressarcir. Passando agora, antes de passar para o outro, também uma coisa importante que vocês precisam saber, no Tesouro Selic, assim como no Tesouro Prefixado e no IPCA, tem uma taxa, tá? Uma taxa da B3. E que taxa é essa? É uma taxa de 0,20, que é cobrada uma vez no ano. Na verdade, ela é dividida em 2 vezes. É 0,20 de todo o valor que você tem lá. Então, lembre-se disso, você vai investir no Tesouro Selic. Se você investir lá até 10 mil reais, você não vai pagar essa taxa. Essa taxa de 0,20 ao ano, e ela é dividida em 2 vezes ao ano. Ou seja, né, você vai pagar 0,10 em janeiro e depois na metade do ano você vai pagar também mais 0,10% de todo o seu investimento. Tá? Não é só sobre o que rendeu. No caso do Tesouro Direto é sobre todo o seu investimento. Mas no caso do Tesouro Selic, você só vai pagar se esse valor exceder os 10 mil. Vamos dizer, você investiu lá e você tem 11 mil reais. Esse valor que você vai pagar de 0,20, essa taxa, vai ser em cima só dos R$ 1.000 a mais que passou daqueles 10 mil. Os 10 mil não vai ser cobrado no Tesouro Selic, tá? Passando agora para o Tesouro Pré-fixado, como funciona o pré-fixado?
Você vai investir o seu valor lá, vai comprar um título do Tesouro pré-fixado. Eu estou até com algumas informações hoje, né, de quanto está o percentual de juros do Tesouro pré-fixado. Então você vai investir lá, digamos, no Tesouro pré-fixado. Digamos que você quer investir no Tesouro pré-fixado 2026. Antes de falar disso também, é só para não perder o raciocínio também do que a gente está falando e não deixar passar batido. No caso do Tesouro Selic, está o investimento mínimo que você tem. No caso do Tesouro Selic, eu estou com ele aqui na minha mão, analisando agora o 2026. O investimento mínimo que você precisa ter para investir nesse tesouro é R$ 134,96. No caso do Tesouro Selic 2029 é R$ 133,96. Esse é o investimento mínimo para você investir no Tesouro Selic. No caso do pré-fixado, você vai ter o pré-fixado 2026 e o 2029. No caso do pré-fixado 2026, o investimento mínimo é R$ 31,37. É o mínimo que você pode investir. No caso do pré-fixado 2029, é R$ 34,54. Qual a diferença de um para o outro, né? O vencimento, um é 2026, o outro é 2029. E tem uma diferençazinha de rentabilidade. Todos os dois vão pagar a rentabilidade especificada lá. No caso do Tesouro pré-fixado 2026, ele está pagando hoje a taxa de 10,34. E no caso do Tesouro pré-fixado 2029 está 10,67. Isso significa dizer que quando você compra esse título, quanto é que você vai receber de juros anualmente? No caso do 2026, 10,34. É um valor fixo que você vai receber ao ano. No caso do 2029, 10,67. Qual a vantagem de você prefixar? Dependendo do cenário, depois de você fazer uma análise, você vai avaliar se vale a pena comprar um pré-fixado ou não. Porque o que acontece? Quando a gente compra um pré-fixado, se a taxa de juros começar a subir, a gente vai ter prejuízo. Prejuízo se a gente resgatar antecipado, tá? Porque se a gente resgatar no prazo pré-definido ali, você não vai perder nada. Você vai receber exatamente a taxa que foi acordada naquele momento. Mas se você resolver resgatar antes, se você precisar daquele valor antes, e essa taxa de juros que era 10,34 no caso de 2026 e 10,67 no caso de 2029, se essa taxa subir para 11, para 12 e você tentar resgatar, você vai sofrer o fenômeno da marcação a mercado. Então aquele valor que você investiu, ele vai estar um valor menor, porque o que acontece no pré-fixado? Toda vez que a taxa sobe, a taxa começou a subir, o que vai acontecer com o preço do título? Ele vai cair. Então se eu quiser resgatar, eu vou receber um valor menor por aquele título. E ao contrário, é a mesma coisa. Quando a taxa começa a cair, o que acontece com o preço do título? Ele vai subir. Então, se você comprou numa taxa de 10% e de repente aquela taxa caiu para 8% e você resolver resgatar, você vai ter um ganho bem maior. Por exemplo, no caso do Tesouro 2026, o valor desse título, o valor total dele, tá, da conta unitária, é R$ 784. E ele está pagando uma taxa de 10,34. Digamos que daqui a um mês essa taxa ela suba para de 10,34 suba para 12%. O que vai acontecer com o preço daquele título, que era 784? Se a taxa subir, o preço do título tem que cair, porque eles são inversamente proporcionais. Então, quando aquela taxa cai, se você resolver resgatar, você vai ter prejuízo naquele resgate antecipado. Esse é o pré-fixado. No momento que a gente vive hoje, com essa taxa que está pagando aqui o pré-fixado, 10,67, na minha visão, eu acho que não é um bom momento para comprar um pré-fixado nesse valor, nessa rentabilidade, né? Se fosse uma rentabilidade melhor, 14%, talvez valesse a pena. Essa é a minha visão, tá? Você pode ter uma visão diferente, talvez para você vale a pena. Para mim, eu não investiria agora no prefixado. Passando agora para o Tesouro IPCA. Como funciona o Tesouro IPCA? Eu vou falar para vocês aqui sobre o 2045, quanto está custando ele hoje. O Tesouro IPCA 2045 hoje está IPCA mais 5,62. O que significa isso? Que quando você compra esse título, você vai receber o IPCA do ano, anual, mais uma taxa adicional de 5,62. Ou seja, é um título híbrido, né? Híbrido. Você tem uma taxa fixa, que é a que você está contratando, de 5,62,
E você tem o IPCA. O IPCA ele tem variações, né? Às vezes tá mais, sobe um pouco, às vezes desce um pouco. Então isso seria o IPCA mais 2045. Esse título também tem marcação a mercado. Pode ser que você compre ele por um valor e mais na frente você tenha um ganho expressivo, ou também pode acontecer de você ter uma perda. Então você tem que estudar. Nesse canal você vai encontrar um vídeo aí falando sobre marcação a mercado, explicando como funciona. Aconselho que vocês assistam ele também. Então você vai estudar o cenário, vai aprender sobre investimento, que é o que eu sempre falo para vocês, né? Aprendam sobre aquilo que vocês estão fazendo. Se você está investindo, aprenda sobre investimento, para que você possa investir da maneira correta, para que você não venha ter prejuízo. E antes de continuar essa explicação sobre o Tesouro IPCA+, se você está comigo até esse momento do vídeo aí, tá? Não se esquece aí de se inscrever no canal, não esquece aí de deixar o seu like, porque isso aí ajuda bastante o canal. Cada vez que vocês interagem no vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele começa a divulgar para mais pessoas, e quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, melhor para elas. E eu também agradeço por todos os comentários que vocês deixam lá, ajuda bastante, né? Nos motiva, né, a continuar fazendo vídeo, a gente percebe que vocês estão gostando do conteúdo, e isso é muito bom. Então, continuando. No caso do IPCA, quando você compra aquele título lá com essa taxa que eu falei que está hoje, IPCA mais 5,62. E se mais na frente essa taxa começar a cair, o que vai acontecer com aquele valor do título? Se a taxa cair, o valor daquele título vai aumentar. Então se você comprou lá, comprei, foi R$1.000 o preço do título que eu comprei. E comprei uma taxa de IPCA mais 5,62. Ah, mas a taxa agora está 4%, IPCA mais 4%. O que vai acontecer? Você vai ter um ganho bem maior. Se você levar o seu título, lembre-se disso, tá? Se você levar o seu título até o vencimento, você vai receber exatamente a taxa contratada, você não vai ter prejuízo nenhum. Só que entenda isso, né, boy? IPCA 2045, quando é a data do resgate? Se você for esperar até o vencimento, 2045, é bastante tempo. Então você tem que sempre avaliar se esse é o melhor título para você, porque cada pessoa tem um perfil. Quando eu invisto nesse Tesouro IPCA 2045, a minha ideia é sempre fazer marcação a mercado. Eu não pretendo levar esse título até o vencimento, mas pode acontecer. Dependendo do valor que tiver a taxa, se eu for ter um prejuízo alto, eu não vou resgatar o valor. Eu vou deixar lá, mas a minha ideia é sempre tentar fazer marcação a mercado nesse título, porque quanto mais longo for o título, maior a marcação a mercado, maior o rendimento. Ou seja, um título que vai vencer em 2045... o que você pode ganhar com ele em marcação a mercado é maior do que o IPCA 2045. É maior do que o prefixado 2026. Mas para perder também é a mesma coisa. A perda também vai ser maior se você tentar resgatar antecipado e naquele momento a taxa tiver maior do que aquela que você contratou. Esse seria o caso do IPCA+. Então é esses três modalidades que a gente tem no Tesouro Direto. O Selic, que você tem que usar ele para tipo reserva de emergência, reserva de oportunidade, porque você pode sacar a qualquer momento e não vai ter marcação a mercado. E os outros dois são mais estratégicos, né? Você precisa aprender sobre ele, estudar, né, a fundo sobre esse tipo de investimento, para depois você começar a fazer os seus aportes. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, no Tesouro Direto, se a gente fizer a compra no momento certo, como eu já comentei, que tem um vídeo no canal falando sobre marcação a mercado, se você fizer a compra no momento certo, você vai ter uma boa rentabilidade. Agora, se você comprar no momento errado, se você comprar quando a taxa está bem baixa lá, com perspectiva de aumento, sem saber nada sobre o assunto, a probabilidade de você ver aquele valor que você investiu diminuindo é muito grande. Então, você vai ter que deixar o título lá até o vencimento para você não ter nenhum tipo de prejuízo. Beleza? Aí eu vou mostrar para vocês agora, na prática, como fazer investimento no Tesouro Direto, tá? Eu não vou fazer até o final, investindo, mas eu vou chegar até os últimos passos de como investir no Tesouro Direto, beleza? Bem, agora eu vou mostrar para vocês aqui na prática como fazer para investir no Tesouro Direto. Eu estou aqui com o aplicativo aberto do Banco Inter. Eu vou abrir para vocês aqui, ó. O que é que você vai fazer? Na verdade aqui é só uma simulação, tá? Para vocês verem como fazer esse investimento, você vai vir aqui, abrir o aplicativo do Banco Inter. Ó, Tesouro, Selic, tem vários investimentos aqui. Você vai clicar aqui em todos, alguns já mostra direto, Tesouro Direto. Ó. Aí você vai clicar aqui, Tesouro Direto. Aí você tem aqui, ó,
Tesouro Selic 2026, Tesouro Selic 2029, olha o que eu tenho comentado com vocês. Tesouro Selic 2026, investimento mínimo R$ 134,96. O Tesouro Selic 2029, R$ 136,96. Aí você tem o pré-fixado 2026, que é R$ 31,37. E você tem o Tesouro Pré-fixado 2029, R$ 34,54. E você tem aqui o IPCA 2045, que está custando quanto? Investimento mínimo? R$ 44,91. Eu quero fazer a simulação para vocês aqui de um investimento no Tesouro Selic mesmo, que é mais simples. Você vai clicar, Tesouro Selic 2026, vamos dizer que você quer investir. Quanto você quer investir lá? O investimento mínimo é R$ 133,00, 134, se não me engano. Deixa eu voltar aqui só para ver se é. R$ 134,96. Então você não vai conseguir investir menos do que isso. Se você clicar aqui e colocar o valor, quero investir R$ 135,00. Colocar aqui 135. Ó, ok. Aí ele arredonda, tá vendo? Para R$ 134,96, porque esse é o investimento mínimo. E você só consegue comprar frações desse mínimo. Então, R$ 134,96. Se você quiser comprar mais do que isso, você aperta no mais. Tá vendo que ele já vai mostrar o dobro do valor? Você não vai conseguir investir a R$ 134,96. Eu quero investir 150. Você não consegue. Você só consegue investir frações desse valor. Então, cada vez que você aperta no mais, ele vai aumentando o valor. Se você apertar no mínimo, no menos, esse é o menor valor, R$ 134,96. Se você quisesse investir esse valor, aqui no fundo aqui ia ter o botãozinho para você clicar ali, ó, confirmar o seu investimento. Pronto, está feito o investimento. Digamos que você quisesse fazer no Tesouro IPCA, mesma coisa. Você vinha aqui, ó, descia, eu quero investir no IPCA 2045. Você vem aqui, ó, Tesouro IPCA 2045. Quanto é que ele está pagando? IPCA mais 5,62. Qual é o investimento mínimo? R$ 37,65. Você ia clicar nele e você ia investir. O investimento mínimo 37. Ó, quando você clica no mais aqui, sem colocar o valor, se eu clicar no mais, ó, R$ 12,55. Você não consegue investir, ó, digite um valor a partir de R$ 37,65. Esse é o valor mínimo. Se você for apertando no mais e não colocar o valor, ele vai chegar lá. Agora aqui é diferente, aqui ele não vai mostrar para você frações de 37,65, sempre o dobro do valor. Não, se você quiser apertar, ele vai indo, R$ 50,20, R$ 62,00, 75, 50,20, tá vendo? Se você quiser investir esse valor, digamos que eu quero digitar o valor que eu quero investir. Eu quero investir R$ 1.000. E ele vai sempre fazer a venda para você naquela fração do valor do título. Ou seja, geralmente quando você coloca R$ 1.000, um valor redondo, ele vai colocar o valor que vai dando cada 1% da fração, que seria o mínimo. Tá vendo? Ó, vou colocar aqui R$ 1.000, só para vocês entenderem. 1.000. Quando eu apertar aqui, ó, ok, ele vai arredondar esse valor. 991. Esse 991 é equivalente à fração de quanto? De 0,79, é quase uma unidade do preço do título, ou seja, vai depender de quanto vale esse título hoje. Se a gente voltar nas taxas lá e nos preços, a gente vai ver quanto está valendo esse título hoje. Aí se você for apertando a mais, deu 0,80 aqui, ó, 1.004, aí você apertou mais, deu 1.016, você vai indo, mais, até dar 1 aqui, se você quiser ver quanto vai dar. Ó, mais, ó. Fração, uma fração, ou seja, você comprou um título inteiro agora, quanto é que vale? R$ 1.255,06. Esse é o valor desse título hoje, se eu quiser comprar a fração de um título. É esse valor, você pode comprar até R$ 37,65, que é o mínimo que você consegue comprar, ou você pode comprar a fração inteira de uma, você pode comprar 2 ou 3, e assim vai. Se você quisesse comprar esse título agora, você ia vir nesse botão que não está aqui nesse momento, no momento não é possível, tal, por causa do horário, ia estar aqui esse botão, você apertava nesse botão, pronto, está feito o investimento. Beleza? Isso é que eu queria falar para vocês sobre o Tesouro Direto e dizer para vocês, o Tesouro Direto é uma ótima oportunidade de investimento. Só que, para você investir no Tesouro Direto, você precisa aprender como funciona o Tesouro Direto. No Tesouro Selic, tranquilo, você pode investir igual como você investe já num CDB. Mas sempre que você quiser investir no Tesouro pré-fixado ou no IPCA,
eu aconselho que vocês estudem sobre marcação a mercado, e como eu já comentei, tem um vídeo nesse canal falando sobre isso. Estudem, aprendam sobre marcação a mercado para depois vocês investirem nesses títulos. E se vocês aprenderem bem, vocês vão ter altos ganhos nesse título. Porque o Tesouro Direto, né, se você comprar ele no momento certo, você pode ter uma alta rentabilidade. Você pode conseguir aí 20, 25, 30, 40% de rendimento em um ano, ou até mais. Tudo depende do momento que você comprou e quanto estava a taxa naquele momento. Esse era o vídeo que eu queria deixar para vocês hoje aí. Se vocês já são inscritos aí no canal, tá? Eu agradeço por vocês continuarem até o final desse vídeo. Não esquecem de deixar o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se você tem gostado desse vídeo, mas por algum motivo esqueceu de apertar o botão lá da inscrição, faça a sua inscrição lá e deixe o seu like, porque isso ajuda bastante o canal. E toda vez que vocês deixam lá o like, toda vez que vocês apertam o sininho da notificação e deixam lá notificado, sempre que sai um vídeo novo, vocês são informados pelo YouTube que sai um vídeo novo no canal, e assim que ele é lançado, vocês já podem ter acesso, beleza? Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.